O ketchup é um dos mais emblemáticos produtos do mundo e hoje é um acompanhamento essencial na mesa de milhões de pessoas. Símbolo máximo da culinária americana e do fast food, ele ganhou fama internacional, variações, diferentes usos e quase uma unanimidade impressionante. A história do ketchup é surpreendente, pois a sua primeira versão nem sequer levava tomate e muito menos tinha alguma relação com os Estados Unidos. O precursor deste molho tão amado nos dias de hoje era um molho fermentado feito à base de vísceras e da carne do peixe. E aí, curiosos e curiosas, eu sou Marcel Carvalho e se você é um apreciador ou uma apreciadora desta deliciosa invenção, então fique comigo e conheça a verdadeira história do ketchup e como ele é produzido nos dias de hoje. Mas antes, não se esqueça de contribuir com o canal, deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. A história do ketchup começou na antiguidade. Estamos falando de algo entre 500 e 300 anos antes de Cristo. No sudeste asiático, na região onde hoje se encontra o Vietnã, surgiram os primeiros registros de um molho fermentado de entranhas de peixe e soja, cujo nome era ketchup. Na língua local, a tradução era algo como salmoura de peixe em conserva. O condimento era muito popular e acabou se espalhando para fora do continente asiático. No século XVIII, os ingleses tiveram o primeiro contato com esse molho e após experimentarem, eles adoraram a capacidade que o molho tinha de modificar os sabores dos pratos com o seu paladar único. A ideia então foi levada para a Europa, especificamente para a Inglaterra. Porém, um grande problema acabou surgindo, pois não havia soja por lá. A solução então foi adaptar o molho utilizando ingredientes locais como cogumelos, feijões, anchovas, nozes e ostras. A primeira receita do ketchup foi publicada na Inglaterra em 1727, onde eram utilizados itens como vinagre, vinho branco, gengibre, pimenta e casca de limão. O molho era utilizado em tudo que pudesse levar um tempero extra como carnes, peixes e pães. Ele acabou se tornando um sucesso nessa época, pois a conservação dos alimentos não era uma coisa muito fácil. As carnes eram muito caras e mesmo quando elas já estavam impróprias para o consumo, as pessoas ainda assim as comiam, pois não aceitavam o desperdício desse alimento. Foi aí que o ketchup acabou tendo um alto consumo, pois as pessoas o usavam para disfarçar o mau cheiro e o sabor forte das comidas, que por muitas vezes já estavam estragadas. Já nas Américas, quando o molho foi descoberto, ele era feito com aipo e muitas vezes também com nozes. Ele era cinza e cheio de pedaços que continham conservantes artificiais altamente nocivos à saúde. Agora você deve estar se perguntando onde entra o tomate nessa história. Pois bem, o molho com base de tomates, como conhecemos nos dias de hoje, só foi criado no ano de 1812 na Filadélfia, nos Estados Unidos. O seu criador, James Mears, era cientista e horticultor. Sua receita levava polpa de tomate, conhaque e algumas especiarias, mas havia um sério problema com seu prazo de validade. Como a polpa era perecível, o ketchup, diferentemente de seus parentes europeus, seguiu o caminho contrário, pois sua durabilidade era muito mais curta. A solução encontrada foi a utilização de enormes quantidades de conservantes, como alcatrão de hulha, que realçava a cor vermelha, e benzoato de sódio para aumentar a durabilidade. Mesmo naquela época, sabia-se que essas substâncias eram extremamente prejudiciais à saúde e várias críticas foram surgindo em relação ao processo de fabricação. Naqueles tempos, o químico Harvey Washington Wiley foi um dos maiores críticos à utilização destes aditivos. De acordo com Wiley, os conservantes não seriam necessários caso os fabricantes utilizassem ingredientes de alta qualidade. Foi aí que Henry John Heinz, nascido em 1844 na cidade de Birmingham, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, se destacou e resolveu seguir o caminho contrário de outros empresários da época, insistindo em criar uma receita que não utilizava aditivos prejudiciais à saúde. Em 1876, após experimentar o ketchup, que já era comercializado, ele se deu conta de que se pudesse criar um produto novo e confiável, todos iriam querer comprar. Foi então que, mesmo após a sua primeira tentativa de criar o molho tê-lo levado à falência há menos de um ano, ele resolveu fazer uma última tentativa em uma cozinha improvisada em sua casa, juntamente do seu irmão John. Com as economias se esgotando, Heinz estava desesperado para criar uma versão nova e confiável do produto que hoje todos conhecem e amam. Na época já existia o ketchup de nozes, de aipo, de molho de peixe, entre outros. Porém, o de tomate foi algo que Heinz acreditava que seria o grande diferencial.
Após várias tentativas fracassadas, ele então resolveu adicionar mais polpa de tomate, algumas especiarias, vinagre e açúcar para cortar o sabor amargo do molho, e foi assim que ele conseguiu lançar definitivamente o ketchup que conquistou o mundo. Após encontrar a receita perfeita para o seu molho, a embalagem escolhida para o novo produto foi uma garrafa de vidro transparente e já com o nome ketchup da forma em que conhecemos hoje. Com isso, todos podiam ver que não havia qualquer tipo de alteração nos ingredientes utilizados na sua fabricação. A criação de Heinz foi uma das maiores atrações da famosa Exposição Universal que aconteceu na Filadélfia. Seu produto chamou mais atenção que outras invenções apresentadas na feira, como por exemplo o telefone. Em 1905, a Heinz já vendia mais de 12 milhões de unidades de ketchup mundo afora. Sabemos que a forma de se produzir este delicioso molho mudou muito no decorrer dos anos. Na época de Heinz, por exemplo, as dificuldades eram altamente desafiantes, pois muitas coisas foram sendo descobertas aos poucos, como a data de validade dos produtos, a qualidade, os sabores e por aí vai. Nos dias de hoje, com toda a tecnologia e automatização que temos, a produção do ketchup se tornou muito mais eficaz. Agora que já contamos um pouco da sua história, te mostraremos como é feita a produção deste molho magnífico. Tudo começa com o cultivo correto e a colheita bem feita do tomate. Logo após, eles são selecionados um a um para que seja criada uma polpa de qualidade. As fábricas recebem a polpa em grandes compartimentos embalados a vácuo para que o seu frescor se mantenha. Após abrir cada compartimento, o técnico de controle de qualidade da fábrica colhe uma pequena amostra para teste. Este procedimento serve para que eles possam analisar se a espessura da polpa está correta. Após a análise, o compartimento com o produto é colocado embaixo de uma bomba de ar. Isso faz com que o extrato de tomate seja transferido para um tanque de armazenamento. Logo após, um sistema de tubulação transfere uma quantidade específica da polpa para uma chaleira de cozimento. Conforme ele cozinha, um mixer fica girando para impedir que o extrato grude nas laterais e para que a cebola em pó seja misturada corretamente. As quantidades dos ingredientes que são adicionados são calculadas de acordo com o tamanho do lote que será produzido. Após a cebola em pó, é chegada a vez do sal e do néctar da planta agave, que muitas fábricas o colocam no lugar do açúcar. Uma quantidade inicial é depositada na polpa e logo em seguida o restante é bombeado de forma regular. O último ingrediente a ser colocado neste processo é o vinagre branco. Na linha de embalagem, uma máquina de alinhamento posiciona as garrafas de plástico de pé à medida em que elas são enviadas para a máquina de envasamento. O ketchup finalizado passa por um sistema elaborado de tubos de refrigeração com destino ao envasamento, pronto para iniciar o engarrafamento. As máquinas podem variar de tamanho, porém esta envasa 8 garrafas por vez. A fábrica testa cada lote produzido para assegurar que a consistência em cada garrafa esteja correta. A próxima máquina, apropriadamente chamada de máquina de vedação, é responsável por colocar as tampas de plástico em cada garrafa e aí então correias circulares giratórias as torcem de forma segura para que fiquem bem fechadas. A próxima máquina corta uma faixa decorativa para o gargalo das garrafas. Elas são feitas de um plástico filme e são colocadas perfeitamente em cada uma delas. Para que a faixa decorativa se adapte ao formato da garrafa, uma rajada de vapor quente é expelida. Logo em seguida, elas passam pela máquina responsável por colocar os rótulos adesivos, um na frente da garrafa e o outro na parte de trás. Após todos estes procedimentos, os ketchups estão prontos para serem enviados para o consumo. Uma garrafa lacrada permanece fresca por no mínimo 1 ano, pois o vinagre contido nela age como um conservante natural. Caso você não saiba, o ketchup possui benefícios à saúde, pois ele está repleto de tomates que são ricos em licopeno, um poderoso antioxidante que muitos acreditam ser capaz de prevenir vários tipos de câncer. O objetivo deste vídeo não foi fazer propaganda a alguma marca específica de ketchup, como a Heinz, por exemplo, mas não há como falar deste fabuloso molho sem citar a empresa e o seu criador, pois eles mudaram positivamente o rumo do mercado de condimentos e molhos. O fato é que o ketchup, sem sombra de dúvidas, se tornou uma enorme paixão mundial, sendo produzido por diversas fábricas ao redor do mundo. Agora que tal deixar a sua sugestão nos dizendo qual assunto você gostaria de ver nos próximos vídeos? Deixe também o seu comentário nos dizendo o que achou desta incrível história do famoso ketchup e de como ele é produzido. E não se esqueça, claro, de conferir vários outros conteúdos aqui no canal. Deixe um like se você gostou e se ainda não é inscrito, por favor se inscreva. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!